A mãe da senhora Tizé dos Santos falou o seguinte: Caros amigos, eu estava de todo a evitar falar. Pretendia possivelmente fazer um artigo quando tivesse o resultado da privatização ou reprivatização da Unitel. Mas, contudo, não posso conter porque já é demais. Depois de ver a enchente que os angolanos estão a fazer para irem comprar cartões à Freecell, eu não posso deixar de dizer o que vou dizer agora. Mas é engraçado, o presidente João Lourenço anda a enganar o povo em geral, porque o povo é analfabeto, é iletrado. A maioria da população angolana é iletrada. Mas nós, os que estudamos, pelo menos os que nos alfabetizamos, sabemos ler e escrever, temos que começar a perceber o que nos fizeram. A Freecell é uma brincadeira. A Freecell partilha as infraestruturas da Unitel. A Freecell entrou em Angola de mãos a abanar, não trouxe qualquer investimento. Foi uma brincadeira, portanto, uma diversão, um ato de diversão que o presidente João Lourenço, porque ele é que é o presidente do país, além de que é o chefe do executivo, orientou que se escolhesse a Freecell, depois daquela história de 2 ou 3 angolanos que ninguém conhecia. A Freecell estava em 2 países pequenos, africanos, com poucos habitantes. Perguntemos quem levou a Freecell para a República Democrática do Congo. Perguntem, eu também gostaria de ter a certeza absoluta, tenho quase a certeza. Só faltam alguns documentos. Portanto, a mesma pessoa que levou a Freecell para a RDC foi a mesma pessoa que trouxe a Freecell para Angola. E depois, foi escolhido porque foi a única que apareceu. Não é verdade. Nunca houve transparência. As pessoas querem ir com o dinheiro todo para onde? De repente a Freecell aparece sem nada. Apareceu realmente como empresa americana, mas não é empresa americana. Na verdade, inscreveu-se, portanto, abriu uma empresa online, porque eu, estando em qualquer ponto do mundo, eu posso abrir uma empresa online em Delaware, que é nos Estados Unidos, que é um paraíso fiscal. Todavia, não trouxe nada, veio de mãos a abanar. Foi com a carta de conforto dada pelo governo angolano, dizendo que teria otorgado ou concedido a licença para ser operador em Angola, que a Freecell foi conseguir financiamento no AFC com apoio de Angola. A AFC, que é uma instituição do Banco Mundial, que também não financia a totalidade, mas financia uma parte. E, se o projeto for bom, e obviamente respaldado por um governo, e depois também colabora, coopera, ajuda a arranjar parceiros. Portanto, vão meter, portanto, na cabeça dos iletrados, dos analfabetos, essa história de que a Freecell é melhor que a Unitel. E agora apareceram umas notícias, a Freecell realmente partilhava, mas agora, como a Unitel está com problemas, foi a correr e já está bem, já melhorou as infraestruturas. É provável que sim, com o mesmo dinheiro e com as mesmas fontes que sempre fizeram os aumentos e as melhorias no BCI, antes de o BCI ter sido oferecido a Carrinho por 25 milhões de dólares, que na verdade é o valor praticamente, foi menos de 30 milhões, portanto foi 25 milhões já era há muitos anos, capital social. Logo, quer dizer, foi uma oferta. A Carrinho nem já o edifício comprou, foi mesmo o capital social dos antigos, ok? Isto é uma brincadeira. E mesmo a Carrinho, com que dinheiro que o Carrinho está a comprar tudo e mais alguma coisa e meter em todo tipo de obras? Com que dinheiro? Com o dinheiro que o presidente João Lourenço ofereceu com a garantia bancária, não é? Portanto, soberana de Angola, que ele ofereceu de 1 bilhão, do nada, não estamos em guerra, é uma empresa que vendia comida. Carrinho, isto é uma brincadeira, senhores do presidente João Lourenço. Os seus assessores não lhe ensinam, o senhor não é parvo também, desculpe, com todo o respeito que eu sempre lhe tive. E o senhor sabe perfeitamente bem, isto é uma brincadeira.
Sr. Presidente João Lourenço, já não estamos no tempo em que o senhor era sócio, ou amigo de sócios, amigo entre aspas, do Lubito, não é? E de Benguela, pequenos empresários que tinham prometido pôr $100.000. Não puseram $100.000, nunca puseram. E o senhor Presidente andava a pedir-me para os perdoar. Senhor Presidente, desculpa, eu estava a tentar ficar calada, mas eu agora tenho que falar. E o mesmo acontece com o senhor Ngueva, exatamente, que também é sócio de indivíduos. Prometeram pôr $100.000, nunca puseram, tiveram sempre a tirar. Ok. Inclusive, eu, antes de sair da ex-ANIP, eu quando saí até já era IPEX, que depois mudou para PX, ok? O senhor Ngueva meteu-me no tribunal com os seus sócios portugueses, ok, que tinham ficado de meter 100 mil e nunca puseram nada e só tiravam. Porque eu lhes retirei a licença. Então logo saí. O senhor doutor Iltrudes mandou retirar. O problema, resolveu o problema com a ministra do Comércio e continua tudo bem. E agora, agora vamos cruzar com ela. Vamos meter mesmo lá uma raposa, não é? Dentro do galinheiro, que é um Ngueva. Pô, vocês estão todos sem família, estão todos malandros. Desculpem lá, eu tenho que falar. Um dia desses eu morro, mas se morrer eu vou para a cadeia. Já falei, chega. É uma brincadeira, não brinquem conosco. A Fricel é igual à Unitel. Portanto, se a Unitel está mal, a Fricel também está mal. Se fizer manobras de diversão com a Unitel, porque eu acredito que sim, provavelmente será para aproveitar um pouco a Fricel, e para aproveitar também os próprios testas de ferro que agora vão concorrer para conseguir a preço de banana a Unitel, que ainda por cima foi mal nacionalizada. Brincadeira tem hora. Muito bem, caros amigos, então vamos falar através da caixa dos comentários. Agora vamos ouvir o ativista angolano GL de Freitas sobre concursos públicos em Angola. Vamos conferir. Durante esse período de tempo vai-se criando o fundo salarial. E esse fundo salarial é que define o concurso, o número de vagas no próximo concurso. Porque se fôssemos a relacionar o número de vagas com a necessidade que se tem, obviamente que nós, nessa altura, iríamos empregar todas as pessoas que se candidataram. Porque, vejamos, só no ensino primário, só as crianças com o ensino primário, nós temos mais de 6 milhões de crianças fora do sistema de ensino. Fala-se de entre 6 a 9 milhões de crianças. Quantos professores nós precisamos para absorver todas essas crianças? Estás a perceber? Então, se for a necessidade que se tem, todos que concorreram deviam ser integrados. A questão da segurança pública, idem. O rácio de polícia por cidadão ainda é muito grande. Nós temos muitos cidadãos para pouco policiamento. Então, todos os que candidataram-se para a polícia, se fosse na necessidade de quadros, devíamos enquadrá-los todos. Mas não é assim que funciona no Estado. É preciso criar um crescimento equilibrado entre todos os setores. Por isso é que, em termos de conselho, aqui eu primeiro quero dizer que a gente não é contra a governação. Em nenhum momento. Não nos olhem mais como aqueles que só criticam. Não. Eu, quando é preciso elogiar um feito positivo, eu elogio um feito positivo. Mas se estão a haver mais críticas do que elogio, é porque assim estão a trabalhar muito mal. Porque se estivessem a trabalhar muito bem, teríamos mais elogios do que críticas. Se a gente está a ter mais críticas do que elogio, é porque a governação está a andar mal. E eu fiz um post na minha página ontem, se eu estou bem lembrado, onde eu citei, nem todos, só citei alguns setores que estão em crise. E quase todo o funcionalismo público está em crise. Desde a saúde, a educação, está tudo em crise. Então, para quem governa, a gente vai dando alguns apelos. O primeiro apelo nós já deixamos. É não tornar os concursos 100% digitais. Nós não estamos preparados para isso. Não vamos criar ilusões. Não vamos criar concursos 100% digitais, primeiro. Segundo, óbvio que nós queremos empregar as pessoas, mas também vamos ver um pouquinho da escolaridade. Até a escolaridade já é questionável a qualidade. Mas pelo menos vamos exigir, sem desrespeito aos meus irmãos da 9ª classe,
Mas quem vai portar uma arma Não na classe. na mão? É por isso que nós estamos a ver agentes a dispararem à toa, a matarem pessoas todos os dias. Quem carrega uma arma deve ter um sentido de raciocínio muito grande. E já que não se faz testes cognitivos para saber a capacidade cognitiva do cidadão, pelo menos exigir um nível de escolaridade um pouquinho mais alto, que entende-se que ele já percebe um pouquinho mais da vida. Estou mesmo a terminar. Havia muitas recomendações, mas também obviamente que o discurso não se vai esgotar aqui. Mas é importante que o governo comece a olhar para esse fenômeno que estamos a assistir agora. Veja só a enchente, só para ser mesmo brigadistas, que é um emprego temporário. Isso devia nos envergonhar a todos. O governo tem que começar a olhar para isso e fazer com que o concurso público não seja a única escapatória para a juventude. Que de 2027 comece a pensar numa forma de criar, fomentar o emprego, como diz a própria Constituição, como diz a lei, como diz o Plano de Desenvolvimento Nacional, como diz o Plano de Desenvolvimento da Juventude, fomentar o emprego para que quando chegarem a alturas de concursos públicos não seja a tábua de salvação de toda a juventude. Isso não é oportunidade. Para mim isso é humilhação e nós temos que acabar com isso. Muito bem, caros internautas, então acabamos de ouvir o ativista angolano GL de Freitas. Vamos falar através da caixa dos comentários. Ouvimos a mãe da Gizé e também o ativista. É mais um vídeo que chega ao fim. Eu sou JHM. Obrigado de coração. Até breve.